Mas, irmãos, que assim como os demais que estão aqui, temos todos algo em comum. Todos nós amamos o Senhor Jesus Cristo, todos nós queremos servi-lo de todo o nosso coração. Nós não estamos aqui para falar de religião, não estamos aqui para exaltar uma denominação, até porque não consideramos um ministério como denominação. Nosso ministério é uma proposta de sermos bíblicos, de pautarmos a nossa fé na Escritura Sagrada e de sermos realmente discípulos de Cristo, não discípulos de homem. Eu não espero que ninguém seja meu discípulo. Eu espero que todos nós sejamos juntos discípulos de Cristo. Embora aprendamos uns com os outros naquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Então, quero aqui compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e que ontem eu tive a oportunidade de compartilhar com o querido casal Alexandre e Alice, também com suas filhas, na casa deles. Quero aqui agradecer pela hospedagem, melhor que um hotel de 5 estrelas, irmãos. Meu Deus, não tem nem comparação, né, amor? Que maravilha. Como é bom estar com os nossos irmãos. E quero então pedir que vocês abram suas Bíblias em João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Aliás, até o 8, perdão. João 3, do versículo 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, eu creio que a maioria de vocês já teve conhecimento da palavra o bastante para terem também conhecido essa história, essa passagem bíblica, onde um homem procura Jesus à noite, provavelmente porque era um homem que não queria ser visto pelos demais, porque ele era um dos principais dentre os fariseus, dentre os judeus, especificamente da seita dos fariseus, e ele então procurou Jesus à noite. Ele era uma pessoa respeitada no meio religioso farisaico, e no entanto algo lhe incomodava, porque apesar dele muito provavelmente ser um fariseu rigorosíssimo na observância da lei de Moisés, ele percebia que lhe faltava algo. Ele percebia que corria o risco de não ser salvo, de ser apenas um mero religioso e não ter um novo coração. E então esse homem religioso vai ter com Jesus e ouve de Jesus que não somente ele, mas todos nós, se não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Nós não podemos conhecer esse reino. Não podemos experimentar este reino. E desde já eu quero explicar algo importantíssimo. Como vocês sabem, a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego, que era o idioma mais falado no mundo de então.
e como o Evangelho de Cristo tinha que ser propagado em toda a terra, então, apesar de alguns livros, talvez primeiramente, terem sido escritos em hebraico ou aramaico, como o caso do Evangelho de Mateus, muito provavelmente não demorou muito para que houvesse uma tradução para o grego, para que, no grego, todos os povos pudessem receber essa mensagem. E uma das palavras que, traduzida do grego para o português, ela precisa ser melhor compreendida, é a palavra basileia, que na maioria das versões em português é traduzida como reino. Porém, uma palavra que melhor traduziria basileia não é reino, e sim reinado. Ou seja, não diz respeito a um território, diz respeito a uma autoridade sobre a vida de alguém. Então, eu posso, por exemplo, estar num território inimigo, mas a minha mente ser governada por Deus. Então, onde quer que eu esteja, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu me encontro no reino de Deus, no reinado de Deus. Esta é uma palavra muito importante e que, infelizmente, na maioria das versões foi traduzida de um modo incompleto. Porque não se trata da tradução reino, se trata da tradução reinado ou governo. Então o Senhor está dizendo que nós só podemos ser governados realmente por Deus se nascermos de novo. E é evidente que para alguém nascer de novo, primeiramente tem que morrer. Para aquela existência anterior. E então, Nicodemos, ele imagina exatamente isso. Mas como que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? E então Jesus explica, não, eu não estou falando de um nascimento carnal, de você ter um novo corpo de carne. Não, estou falando de um nascimento espiritual. Espiritual. E se você, Nicodemos, embora tenha passado a vida inteira na religião farisaica, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode experimentar isso. Você nunca será realmente governado por Deus se você não nascer de novo. E então o Senhor diz algo que aqui em João se revela de um modo maravilhoso. No versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o que é este nascer da água e do Espírito? Um dos princípios que toda igreja bíblica tem que ter, irmão, se propõe ser uma igreja pautada nas Escrituras Sagradas, é o princípio de interpretar a palavra com a própria palavra. Então, como que eu entendo João 3, versículo 5? Não é procurando um livro de teologia. Não é procurando nem mesmo o que está escrito no comentário de rodapé da Bíblia, do comentarista que está ali. Porque o nosso Deus não nos teria dado a sua palavra para fazê-la depender de doutores, de teólogos. Não estou aqui desmerecendo quem estuda a palavra. Mas, infelizmente, muitos deles não seguem o princípio básico de que a Escritura, com a Escritura se interpreta. Então não se trata do que eu acho, se trata do que a própria Bíblia revela acerca de si mesma. E na maioria das vezes, as dificuldades elas se dissipam dentro do próprio capítulo do livro que estamos lendo naquele trecho. Aqui, por exemplo, também poderia ser o caso. Porém, em algumas outras vezes, nós temos que ver o livro inteiro, como no caso do Evangelho de João aqui, para nós encontrarmos o que é que o Espírito Santo, através deste Evangelho de João, quis nos dizer com aquele que não nascer da água e do Espírito. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? E se nós pesquisarmos na internet, vamos encontrar que há várias interpretações. Mas o que o próprio Evangelho segundo João nos revela a respeito disso? Porque, irmãos, não sei quantos já prestaram atenção que, ao longo da leitura do Evangelho de João,
por repetidas vezes, água e espírito são mencionados. Começando no capítulo 1. Vejam comigo, por favor. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 33. Aonde João Batista diz a respeito de Jesus. João capítulo 1, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então vejam que no versículo 33 de João capítulo 1, João Batista fala de água e fala do Espírito. Evidentemente que, como eu disse, esse tema ele continua em João. Vamos para o capítulo 2 agora. No capítulo 2, nós encontramos Jesus nas bodas em Caná da Galileia. E, como vocês sabem, vocês devem conhecer essa história, o vinho tinha acabado. Mas a festa ainda não tinha acabado. Então, Maria, mãe de Jesus, disse a ele no versículo 3 que eles não tinham mais vinho. E então Jesus dá uma resposta que daqui a pouco nós vamos entender. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém, logo a seguir, o Senhor Jesus manda encherem 6 talhas de água, colocando água, talhas grandes, né? Eram como os grandes vasos. Versículo 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, que era uma medida da época. E no versículo 7, Jesus diz: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E vocês sabem o que aconteceu. Quando obedeceram à ordem do Senhor, e as 6 talhas foram cheias de água, a água se transformou em vinho. E um vinho melhor do que o outro vinho que já tinha acabado. A ponto de que aquele que era responsável pelos cuidados da festa, chamado de mestre-sala, ele ter dito o seguinte, no versículo de número 10. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o vinho que o Senhor Jesus criou é melhor, é mais excelente. E então nós vemos mais uma vez aqui a água sendo mencionada. Um detalhe interessante, o número 6, biblicamente falando, é o número que representa a humanidade, que representa o homem. O ser humano foi criado no 6º dia, como vocês sabem. Então, quando são exatamente 6 talhas cheias de água, isto não é por acaso. Existe um propósito nisto. O Senhor está nos dando aqui um grande ensinamento. Não é apenas um milagre de se transformar água em vinho, mas é o ensinamento daquilo que Ele quer fazer em nós. Quando a água que Ele dá entra em nós. Esta água viva, quando ela entra em nós, ela transforma o nosso ser num vinho novo. E esse vinho nós já vamos entender o que ele representa também. Já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2, o capítulo 3 foi o primeiro texto que nós lemos no início desta mensagem. Vamos então para o capítulo 4 agora, onde mais uma vez a água é mencionada. Quando Jesus, propositalmente, ele se encontra com uma mulher de Samaria, que ao meio-dia estava tirando água do poço, um horário que ninguém ia tirar água, porque o sol está abrindo. Então, é o horário mais quente, ninguém vai lá tirar água, mas aquela mulher, ela ia tirar água nesse horário para que ninguém a visse, para que ninguém conversasse com ela. Mas Jesus foi ter com aquela mulher. E, como vocês conhecem a história, podemos ir diretamente para o versículo 13 e 14, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe:
qualquer que beber desta água, ou seja, da água que aquela mulher estava tirando do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então vejam, mais uma vez, água. Água mencionada no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 agora. Não é por acaso. Não é por acaso. O Espírito Santo está nos ensinando algo muito importante aqui. E aqui ele vai falar também do Espírito, no versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, novamente, o Espírito aqui sendo mencionado e a água também tendo sido mencionada aqui. Capítulo 5 agora. Vamos ver a água mais uma vez, que é a cura daquele enfermo que estava no tanque de Betesda, paralítico, que não podia entrar no tanque na hora em que a água se movia, em determinado horário do dia, e que acreditava-se que o primeiro que entrasse no tanque seria curado da enfermidade que tivesse. Mas aquele homem não conseguia entrar no tanque porque não dava tempo. E então o Senhor Jesus pergunta a ele no versículo 6, queres ficar são? Ou seja, queres ficar curado dessa enfermidade? Versículo 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem ficou curado. O que o Senhor quer mostrar aqui? Que a água que ele dá tem mais poder do que qualquer outra água desse mundo que tenha qualquer tipo de poder curativo. Por exemplo, minha esposa e eu já moramos numa cidade do sul de Minas chamada São Lourenço, onde muitas pessoas se mudam para lá por conta da água mineral de São Lourenço, que dizem que é uma água curativa, que faz muito bem para a saúde, né? Pois Jesus está dizendo, a água que eu dou é a que realmente tem poder de curar, de libertar, de transformar. Então vejam, mais uma vez, água. Em todos os capítulos, 1, 2, 3, 4, 5. No capítulo 6, nós encontramos o Senhor Jesus falando do Espírito. Nós temos ali a multiplicação de pães e peixes, e as pessoas depois seguindo Jesus por interesse de quererem comer mais de graça, né? E então Jesus traz um discurso que foi difícil deles entenderem, mas ele então explica no versículo 63, João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E a carne para nada aproveita. Ou seja, mais uma vez o Senhor menciona a carne, dizendo, como disse para Nicodemos, a carne, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um novo nascimento espiritual. E o que foi que ele havia dito aqui? Que ele explica no versículo 63, que o que ele estava ensinando era algo espiritual e não literal, no sentido de entendermos aquilo de um modo racional e literal. Não, é algo espiritual que só pode ser discernido espiritualmente. Foi o que ele disse no versículo 53. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É claro que isso imediatamente nos faz lembrar da ceia do Senhor, onde todos comemos do mesmo pão, onde todos bebemos do mesmo fruto da vide, que nos lembra o sangue de Jesus. Mas o Senhor está nos ensinando algo muito importante aqui.
Não é o fato de comermos um pedaço de pão e bebermos de um cálice que nos faz ter comunhão com ele, mas sim nós darmos ouvidos ao que ele está ensinando. E Pedro compreendeu isso, porque quando Jesus disse que aqueles que ali estavam teriam que comer da sua carne e beber do seu sangue, aqueles que haviam seguido Jesus por ele ter multiplicado pães e peixes, foram embora. Pão eu como, peixe eu como, mas eu vou comer a carne desse homem. Eles não discerniram espiritualmente. Mas Pedro e os demais apóstolos que ali estavam discerniram. Com exceção de um que o próprio Jesus disse, um entre vocês é diabo, que era Judas. Então, vejam o que Pedro disse no versículo 68. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, é disto que nós temos que nos alimentar. É isto que nós temos que beber. E assim como a água entrando na talha se transformou em vinho novo, a água viva, que é Cristo, entrando em nós, faz com que nós venhamos ter vida por meio do seu sangue. Por isso a água se transformou em vinho, que lembra sangue. Por isso Jesus disse ao erguer aquele cálice, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Quando nós bebemos de Cristo, quando nós dele aprendemos, quando nós nos tornamos um com ele pela fé, porque a palavra fé, ela significa isto, significa uma adesão. Tanto é que um grande biblista, especialista em grego koiné, no grego do Antigo Testamento, chamado André Churac, falecido já há poucos anos atrás, francês, quando ele traduziu o Novo Testamento do grego para o francês, ele não se utilizou do verbo crer para traduzir a palavra fé, porque fé em grego é verbo, não é substantivo, como em português. Fé em grego é verbo e também substantivo, mas em português é apenas substantivo. Então, todas as vezes que o verbo pisteu em grego aparece no texto bíblico, no Novo Testamento, infelizmente em português se procura uma palavra mais aproximada, um verbo mais aproximado, que em latim é credere e em português é crer. Então, todas as vezes que a palavra fé estava conjugada no grego, se traduziu como crer. O problema é que crer é sinônimo de quê? De acreditar. E muitas pessoas, quando ouvem o verbo crer, pensam que é a mesma coisa. Crer é acreditar. Eu creio em Jesus. 99% dos brasileiros dizem crer em Jesus. Então, eles estão salvos? Porém, crer não é apenas acreditar. A palavra traduzida como crer, quando em grego é pisteu, esta palavra tem o sentido de comprometimento e de confiança, não apenas de crença. É claro que eu não posso me comprometer com alguém que eu não acredito nele. Então, fé também é crer? Claro, fé também é crer. Só que não é apenas crer, é também comprometer-se. Por isso Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por isso Jesus também disse que no dia da sua vinda, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, mas Jesus lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que não estáis seguindo os meus ensinamentos. E a missão da igreja, a nossa missão, é aprendermos de Cristo, é bebermos desta água viva, sermos transformados num vinho novo, ou seja, o sangue de Cristo passando por nós, espiritualmente falando, é claro. A Bíblia diz no Antigo Testamento que no sangue está a vida. Então, quando Jesus diz que nós temos que beber do seu sangue, ele está querendo dizer o quê? Que a vida dele tem que estar em nós. Ele é quem nos dá vida. Ele nos dá vida.
Talvez hoje em dia vinho represente uma pessoa bêbada e fazendo bobagens. Porém, naquela época, para uma pessoa ficar bêbada, ela tinha que beber muito por dias seguidos. Não dava tempo de alguém ficar bêbado tão rápido, porque o teor alcoólico não era tão alto como é hoje. O vinho simbolizava alegria. O vinho simbolizava vida. Então, quando Jesus usa o símbolo do vinho, não é no sentido de uma pessoa fazendo doidices. Não, é de uma pessoa com alegria. É de uma pessoa com... Por exemplo, qual a diferença da água para o vinho? A água não tem cheiro, vinho tem. A água não tem cor, vinho tem. A água não tem sabor, mas o vinho tem. Então o Senhor quer dar sabor. O Senhor quer nos dar vida. Ele quer que nós tenhamos o seu bom perfume. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E se é para nos embriagarmos de alguma coisa, que venhamos nos embriagar de Cristo. Que venhamos transbordar de alegria, de vida, de paz, de amor. Aleluia. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sermos uma nova criatura, nascermos de novo. Para Ele. Para Ele. Nicodemos tentava seguir a lei por obrigação. Então ele conhecia os mandamentos. Não mates, não adulteres, não roubes. E ele imaginava o seguinte: eu tenho o dever de não matar, o dever de não adulterar, o dever de não mentir e assim por diante. Porém, aquele que nasce de novo não obedece a Deus por dever, obedece a Deus por querer. Eu não quero matar, eu não quero roubar, eu não quero mentir, eu não quero adulterar. Ainda que ninguém esteja olhando, que minha esposa não esteja perto, e uma mulher maravilhosa se oferece para mim, eu não quero fazer isso, porque eu amo a Deus e Deus habita em mim, e eu não quero entristecer o Espírito Santo. Então se trata de um eu não quero, não é de um eu não devo. E essa é a diferença entre todas as religiões e o Evangelho. Esta é a boa nova. Sermos uma nova criatura pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Quando bebemos dessa água viva, esta água viva se transforma em nós em vinho novo. E quando isto acontece, queridos irmãos, tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Agora vivemos para Ele, a ponto de podermos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E esse é o sentido da vida, porque todos nós nascemos para vivermos não para nós mesmos, mas para a glória daquele que nos criou, daquele que nos dá vida por meio de Cristo Jesus. A razão do nosso existir é Cristo. E quando compreendemos isso, quando o vinho novo começa a fazer parte do nosso ser, o odre velho se rompe. Vocês devem conhecer a parábola do vinho novo e do odre velho, onde Jesus diz: vinho novo se coloca em odres novos. Porque se o vinho novo for colocado em odre velho, o odre se rompe. E todos nós, conhecemos bem o odre velho. O odre velho da religiosidade, que ensina que a casa de Deus é uma edificação construída por homens e que Deus habita naquele lugar, a ponto de ter até louvores cantando isso, como por exemplo, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, quando eu cheguei aqui, o Senhor chegou comigo, porque Ele prometeu estar comigo todos os dias, onde quer que eu esteja, até a consumação dos séculos. Porque o santuário de Deus não é um local construído por homens, como aquela mulher samaritana imaginava. Lembram da pergunta dela para Jesus? Ela perguntou a Jesus: qual é o lugar da adoração? É aqui em Samaria? É em Jerusalém? E Jesus diz a ela: não, mulher, não é nem aqui, nem ali, porque a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Ou seja, em qualquer lugar que estivermos, nós adoramos a Deus. O culto ao Senhor não são apenas 2 horas aos domingos, irmãos, ou em outro dia qualquer da semana.
O culto a Deus é o tempo todo, é a nossa vida. Glória a Deus. Por que há tanta hipocrisia no meio religioso? Porque é como se houvesse um botãozinho que liga e desliga. A pessoa chega para aquela reunião religiosa, ligou o botãozinho, agora eu sou santo, agora eu sou de Deus. Aleluia, paz, meu irmão, glória a Deus. Terminou o culto, desligou o botãozinho, voltou a ser uma pessoa que fala mal dos outros, que inveja, que faz fofoca, que é gananciosa, que vive por interesse. Mas quando chega no domingo, liga de novo o botãozinho, agora eu vou adorar a Deus, agora eu vou cultuar ao Senhor. A nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Amém. Toda a nossa vida para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois eternamente a Ele. Amém. Não é glória, pois a Ele apenas 2 horas por semana. Quem não nasceu de novo continua ligando e desligando um botãozinho, irmãos. Mas quem nasceu de novo agora tem a luz de Cristo brilhando nele. Glória a Deus. Somos a luz do mundo, sal da terra. Se Cristo está em nós, se estamos bebendo da água viva que em nós se transforma em vinho novo. E para nós não termos que ir até o capítulo 21 de João, eu termino com o capítulo 7, onde mais uma vez água e Espírito são mencionados. João capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Por isso Jesus disse a Maria: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quando chegou a hora? Quando Jesus foi traído por Judas, entregue para ser crucificado, e então verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Dos pecados de quem? Dos pecados daquele que nele crescem. Mas não esqueçam, a palavra crer, o sentido dela é ter fé. E ter fé, biblicamente falando, é mais do que meramente acreditar. É também nós nos comprometermos e confiarmos. Eu confio não nas minhas obras para ser salvo. Eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no que Ele fez por mim na cruz do Calvário, onde Ele disse: está consumado. O que se consumou na cruz? A obra da nossa salvação. Não há nada mais que eu tenha que fazer para ser salvo, a não ser crer nele, beber dele e permitir que o Espírito Santo dele em mim venha me transformar, venha me fortalecer para que agora eu seja livre da escravidão do pecado e eu possa dizer não para toda e qualquer tentação. Seja qual for a tentação, em Cristo eu tenho força para resistir. Não na minha carne, não no meu braço, mas no poder de Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o Evangelho. Jesus é a boa nova. Porque, afinal de contas, qualquer um de nós que desejamos o céu, será que seríamos felizes no céu se Jesus não estivesse lá? A boa nova é Cristo. A boa nova é Jesus. O que me interessa é Ele. Eu me interesso é por Ele. Não é por uma paisagem como é mostrada pelos testemunhos de Jeová nas suas revistinhas. Olha, você quer morar nesse paraíso? Eu quero é Jesus. Eu quero Cristo. Me apresente Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele verteu o seu sangue na cruz pela minha salvação. É a Ele que eu quero. Só Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. Então que nós nos apeguemos a Cristo. Isto é ter fé. Por isso no capítulo 15 Jesus disse que Ele é a videira verdadeira
eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E o ramo que está ligado à videira vai dar fruto, porque o propósito de nós existirmos é sermos frutíferos, é darmos muito bom fruto para a glória de Deus. Aleluia. Sermos pessoas diferentes deste mundo, não andarmos mais egoisticamente, não andarmos mais na vaidade, não andarmos mais na ganância, na inveja, na hipocrisia, no interesse, mas sermos como Cristo, sermos pessoas cheias de amor, de misericórdia, de paz, de vida para a glória de Deus, de fé, de realmente confiarmos no Senhor e nos comprometermos com os seus ensinamentos. E aquilo que nós semearmos, vamos colher. Não paguem o mal com o mal, paguem sempre o mal com o bem. Porque se vocês pararem para pensar, o mal que os outros pensam me fazer só me fará mal se eu me tornar uma pessoa má. Ninguém pode fazer mal ao meu ser, porque eu estou em Cristo. Mas se eu responder com o mal, isto sim fará mal. Até porque aquilo que eu semear, eu vou colher. Então semeiem sempre o bem, o perdão, a paz, o amor, a alegria, a vida. E nunca o mal, sempre o bem. E nós, se assim fizermos, pode deixar, fica até legal se vir aqui. A galinha que está vindo aí. Pode deixar, é tão bom. Que bom seria se viesse as ovelhinhas aqui também. Ó, a gente está ouvindo. Então, nós não temos como, irmãos, pagarmos o mal com o bem, se não for pelo Espírito Santo. Somente alguém que nasceu de novo pode agir dessa forma. Somente alguém que nasceu de novo pode perdoar a quem lhe ofendeu, mas perdoar de coração. Somente alguém que nasceu de novo pode cumprir o mandamento de Cristo que diz: amai os vossos inimigos. Humanamente falando, é impossível alguém amar o inimigo. Mas quando nós entendemos o Evangelho, quando nós compreendemos que aqueles que querem nos fazer mal estão fazendo mal a si mesmos, nós então oramos por eles e pedimos que Deus tenha misericórdia deles e pedimos que eles se arrependam dos seus pecados, para que um dia nós possamos chamá-los de irmãos, para a glória de Deus. Hoje é dia de batismo nas águas, para a glória de Deus. E hoje nós temos que entender que o que vamos fazer agora não é um ritual, mas o que vamos fazer agora representa um acontecimento espiritual. Um acontecimento que já está ocorrendo na vida dos nossos irmãos que serão batizados para a glória de Deus. Um acontecimento de uma vida em Cristo. De irmãos que têm bebido desta água viva e que têm experimentado essa transformação. E que então, em obediência ao Senhor Jesus, que inclusive também foi batizado, mesmo não precisando. João Batista o batizou. E ele nem queria batizá-lo, mas Jesus disse: convém cumprir toda a justiça. Jesus tinha que nos dar o exemplo. E ele nos mostra o caminho que devemos andar. E o batismo nas águas é o primeiro passo nesse caminho. É o testemunho público, como Jesus também foi batizado diante de tantas pessoas. Nós também temos que passar por esse mesmo caminho, mas não é o fim da história. É o começo, irmãos. Há uma caminhada em Cristo. Eu nem digo com Cristo, porque a palavra com Cristo dá a entender que Cristo está do nosso lado. Não é do nosso lado, Cristo está em nós. Cristo habita em nós. Há uma íntima comunhão com Ele. Íntima comunhão com Ele. Ele fala conosco, fala nos nossos pensamentos, fala os nossos sentimentos no coração. O Senhor nos motiva a fazer o bem, a perdoar. Ele nos motiva pelo seu Santo Espírito a orar, a meditar na palavra. E qual é o esforço que nós temos que fazer? De não resistir ao Espírito Santo. Não resistam ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai encaminhar vocês sempre no caminho que vocês devem andar.
O Espírito Santo vai chamar vocês para orar. Obedeçam. Se vocês estiverem fazendo qualquer coisa e sentirem aquele desejo de orar, é de Deus. Porque o inimigo nunca vai colocar esse desejo no coração de vocês. E a nossa carne também nunca vai fazer isso. Vocês sentiram aquele desejo de meditar na palavra? Meditem na palavra. Leiam a palavra em oração. Orem. Confessem seus pecados. Peçam que o Senhor lhes ajude. O batismo não é para pessoas perfeitas. O batismo é para quem quer ser transformado por aquele que é perfeito. Aleluia. Então há todo um processo de transformação que o Senhor opera em nós. E nós vamos deixando para trás o velho homem e vamos nos tornando numa nova criatura para a glória de Deus. Isto é obra do Espírito Santo. E o mergulhar na água simboliza a morte para o velho homem. E quando a pessoa é levantada da água, isto simboliza esta pessoa estar agora nascendo de novo para Cristo, para viver em Cristo, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nós estejamos sempre bebendo dessa água viva, que nós estejamos sempre cheios do Espírito Santo e cada vez mais pensando nele, voltado para ele, não como um fanatismo. Não se trata disso, irmãos. Há pessoas que pensam que nós temos que falar de Jesus o tempo todo. O seu bom testemunho revela a Cristo. Espere o Espírito Santo te levar ao momento certo para falar de Cristo. E não esteja querendo forçar as coisas. Deixe que o Espírito Santo te conduza e descanse nele. Confie nele. Se seus filhos ainda não são convertidos, confie nele. Ore, confie nele. Eu fui o primeiro da família a ser convertido. Os meus pais me proibiam de falar de Jesus em casa. Pelo menos o meu pai. E o meu pai, no leito de enfermidade que o levou desse mundo, ele ali entregou sua vida a Cristo. E ele foi para a glória, está na glória com o Senhor. E a minha mãe depois se converteu, e agora, há poucos dias atrás, ela estava na nossa casa, no culto, no louvor. Em determinado momento eu abri os olhos e vi minha mãe com as mãos levantadas. Eu falei, só mesmo Deus para fazer essa transformação. Só mesmo Deus. Não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para Ele. Creia no Senhor Jesus Cristo. E é muito possível e muito provável que não só você, mas a tua casa servirá ao Senhor. Todos se converterão a Cristo se você tiver uma vida de compromisso com Ele, de oração, colocar as pessoas ao seu redor, diante dele, pedindo que elas se convertam. Esse milagre acontecerá, porque os demônios não podem resistir. E essa transformação acontecerá para a glória de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, ainda que seus familiares não estejam aqui, testemunhando o seu batismo, esta família em Cristo está aqui. E os anjos de Deus, eu não tenho dúvida, estão aqui se alegrando, fazendo festa para a glória de Deus com esse momento. Que vocês tão somente perseverem, não voltem atrás. Não, de forma alguma, deixem de ler a Bíblia, de orar e de congregar também. Porque o Espírito Santo nos chama a termos essa unidade em Cristo, fazendo parte desta família que a palavra de Deus chama de corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça, para a glória de Deus. Amém? Quero convidar vocês a orarmos e em seguida nós iremos para o batismo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado Deus, nosso querido Pai, ó Senhor, agradecemos a Ti pela revelação da Tua palavra em Cristo Jesus, que nos mostra, ó Senhor amado, o que significa nascer da água e do Espírito, que nos mostra que esta água não é a água física de um lago, de um rio, de um tanque batismal, de uma piscina, ou seja, do que for, mas que esta água é o próprio Senhor Jesus. O seu ensinamento, a sua presença em nós, que entrando em nós, ó Senhor, quando nós nos rendemos a Cristo e abrimos o nosso coração para Cristo, faz com que esta água viva se transforme em vinho novo,
Faz com que sejamos uma nova criatura, que andemos em novidade de vida, vivendo não mais para nós, mas para o Senhor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, de modo que o Senhor morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida, pelo seu Espírito Santo. Então, Senhor, a nossa oração a Ti é que todos nós, ó Senhor, estejamos bebendo de Ti, estejamos, ó Senhor, indo até o Senhor, como o Senhor mesmo disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queremos transbordar da Tua presença. Queremos, ó Pai querido, para a Tua glória, Senhor, sermos a continuidade, ó Senhor, de Ti neste mundo. Levarmos a Tua santa presença onde quer que estejamos. Levarmos, ó Pai, uma palavra de vida, de paz, de esperança, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão, ó Senhor, perdidos, pensando que a vida não tem sentido. É porque eles ainda não conhecem a Ti, Senhor, como nós conhecemos. Tu és a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é quem nos dá vida. E nós queremos estar sempre, ó Senhor, cheios da Tua presença, não egoisticamente, apenas para que nós tenhamos este prazer de estarmos em Ti, mas para que possamos levar a Tua presença àqueles que quiserem, ó Pai, Te conhecer. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, e que os nossos irmãos que forem batizados, ó Senhor, venham dar grande testemunho de transformação de vida pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eles não sejam apenas mergulhados em água, mas sejam também batizados no Espírito Santo. Sejam cheios da Tua presença, que verdadeiramente eles venham nascer da água e do Espírito para a Tua glória, Senhor. Que venham ser habitação do Teu Espírito Santo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, livra-os de todo mal. Ó Senhor, não permita que o inimigo os tire do Teu caminho. Ó Senhor, se em algum momento eles tiverem alguma recaída, por não estarem orando o quanto deveriam, meditando na Tua palavra o quanto deveriam, se eles vierem em algum momento a cair, que eles venham se levantar pelo Teu poder, que não fiquem prostrados, que entendam, Pai, que enquanto estivermos nesse mundo, ainda pode acontecer em algum momento uma fraqueza, mas em Ti, Senhor, nós encontramos perdão, não para que continuemos no pecado, mas para que nós venhamos abandonar o pecado. Então ajuda-nos, ó Pai, a andarmos em santidade e justiça. Ajuda-nos, ó Pai, a praticarmos a verdadeira religião, que é amar aqueles que precisam, ó Pai, como a Tua palavra diz, visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, mas também nos guardando incontaminados desse mundo. Que não coloquemos nossos olhos em coisas que não Te agradam, Senhor. Que não estejamos aceitando as bandejas que o mundo oferece, preparadas pelo próprio diabo. Que ajuda-nos, ó Senhor, a não estarmos colocando os nossos olhos em distrações que têm pitadas de erotismo ou de qualquer outra coisa, Senhor, que não convém. Ajuda-nos a sermos libertos de vícios de televisão, de séries, de filmes, de novelas, coisas estas que são criadas para influenciar a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a desfrutarmos da verdadeira vida em Cristo, a usarmos o nosso tempo com sabedoria, meditando na Tua palavra, orando, nos encontrando com os nossos irmãos para juntos nos edificarmos em Cristo, usando bem o tempo, visitando a quem está enfermo, ajudando a quem precisa e nunca nos distraindo em um tempo em que a Tua palavra nos ensina que temos que ter a vigilância redobrada. Então, Senhor, ajuda-nos a vigiar e a orar para que não entremos em tentação. No nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, que o Teu poder venha sobre cada um de nós e de um modo especial
sobre os nossos irmãos que hoje, em nome do Senhor Jesus, serão batizados para a tua glória. Ó Senhor, assim nós te rogamos, que eles não sejam apenas mergulhados em água, mas batizados no teu Santo Espírito para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Ó Senhor Jesus, tu és o que batiza no Espírito. Batiza, Senhor, os nossos irmãos para a tua glória. No nome do Senhor Jesus Cristo oramos e te agradecemos. Amém.